O consultor, ele, às vezes, ele é picado pelo bichinho da vaidade, que ele pode achar que é muito fácil o empresário fazer o negócio dele. Então você chega na sua empresa, eu posso ver 3, 4, 5 ex, posso falar, Cíntia, Denis, isso aqui é óbvio, você tem que fazer isso, isso e isso. Mas na prática, do lado de vocês, pode ter uma série de desafios que dificultam vocês fazerem aquilo. É importante para quem é jovem, que está na carreira, né, um empresário, né? Esse bate-papo é muito interessante para mostrar para os filhos, para mostrar para a equipe como você entra, empreende, como você faz acontecer. Várias skills interessantes e o Eduardo acaba sendo uma prova viva de como você pode acelerar seu crescimento se você tem os comportamentos certos. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café The Brokers. Eu sou Denis Pinheiro. Eu sou a Cíntia Sávio e hoje o Café The Brokers está num cenário diferente, um cenário especial, né, Denis? Hoje é mais do que especial. É isso aí. Hoje a gente está em um dos investimentos que o nosso cliente, o nosso entrevistado de hoje, fez com a ajuda da nossa empresa, da The Brokers, né, Denis? É isso aí. Uma casa de férias aqui em Orlando e hoje a gente vai gravar o podcast na casa dele. Ele é um grande empresário. Então, hoje a gente vai falar de empreendedorismo, de investimento em Casa de Orlando e vamos falar de carreira, né, Denis? Hoje a gente vai juntar dois assuntos que a gente fala bastante, né? Isso aí. Empreender, mentalidade e, ao mesmo tempo, investimento em Orlando. Dolarização. É isso aí. Então, seja bem-vindo. Eduardo Baima, muito obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo ao Café The Brokers. Bem-vindo à nossa casa. Hoje é realmente... Muito obrigado. Eduardo, vamos começar, assim, começando a pensar um pouco sobre a sua carreira, entender um pouco para quem está em casa, entender quem é o Eduardo, né? Como é que surgiu a questão do Eduardo, né? Conta primeiro o Eduardo de hoje, né? Quem é o Eduardo de hoje e aí depois a gente dá uma olhada na história. Beleza. É prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho da nossa trajetória, da carreira, do que aconteceu até aqui. Me chamo Eduardo, tenho 33 anos, sou empresário, consultor de formação, sou sócio da PWR, do grupo PWR, que nasceu como empresa de consultoria e hoje é um grupo que, assim como a empresa de consultoria, tem uma empresa também de desenvolvimento corporativo, que é a Capital Upgrade, e também temos uma rua de investimentos, que nessa trajetória a gente acabou fazendo investimento em algumas empresas e alguns negócios. E eu, à frente do grupo, fico na função de diretor financeiro do grupo como um todo e controlo mais ou menos essa holding de investimentos que a gente tem, tanto para a parte de ativos operacionais, de empresa, de equity, como de alguns investimentos de caráter mais imobiliário, que foi essa origem aí que fez a gente se ligar e se conectar. Então, falando um pouquinho quem eu sou casado, tenho 2 filhas, e estou com o prazer de receber vocês aqui nesse período bem bacana na nossa casa. Eduardo, e a gente não nasce diretor, a gente não nasce empresário, né? A gente tem uma trajetória nesse caminho, né? É muito bacana, assim, ver tudo que você está fazendo aqui hoje, né? Todos os investimentos, né? O quanto que a trajetória ele trouxe vocês até hoje e a visão também que a consultoria dá, né? Eu acho que é uma coisa muito interessante. Eu queria que contasse como é que foi essa carreira, onde nasce sua carreira, né? Perfeito. Bem, eu venho de uma família de empreendedores, empresário. Meu pai é empresário, sempre trabalhou por conta própria, sempre teve o próprio negócio. Só no começo da carreira trabalhou para outras pessoas, mas logo depois empreendeu. Ele juntamente da minha mãe, então eu já nasci sabendo que assim, uma das melhores formas para você gerar riqueza e tudo é você mesmo empreender do seu próprio esforço, né? Eu cresci com uma mantra do meu pai que ele falava que às vezes ou você trabalha ou você ganha dinheiro. Você tem que ter um trabalho inteligente, tem que ter um trabalho que você consiga ganhar dinheiro. Então eu sempre tive isso no meu intrínseco. Desde 13, 14 anos, eu sempre gostei de ter meu próprio dinheiro, meu próprio recurso. Meus pais sempre foram muito controlados comigo financeiramente, então embora, graças a Deus, tenha tido boas condições, nunca me faltou nada, fomos bem criados, tivemos estudo, escola, esporte, joguei tênis minha vida inteira, então tive boas condições, mas nada foi muito fácil, né? Meu pai sempre defendeu assim que a gente não podia ser desaforado com dinheiro nem nada, então desde 13, 14 anos, na época eu tinha um amigo que ele
ele vinha com frequência para os Estados Unidos, por exemplo, e a gente começou na época, o que tem um nome bonito hoje, chamado de executivo de fronteiras, né? Comprava coisas nos Estados Unidos, levava para o Brasil para vender lá. Passei um tempo vendendo seguro, vendendo linha de perfumes, cosméticos, então sempre empreendi. Já passei por alguns causos nessa história. Nunca esqueço quando eu tinha uma vez 14 anos, eu vendi um perfume para uma professora minha de português e eu recebia cheque na época. Eu recebia cheque e às vezes acabava pagando outra coisa com cheque. E uma vez o fornecedor depositou o cheque antes do tempo. Levei uma chamada da minha professora na segunda-feira. Até quando eu cheguei em casa, eu falei, mano, nunca pensei que eu fosse levar uma chamada da minha professora porque eu depositei um cheque dela antes do tempo. Então passei um pouco ainda correu o risco de tomar uma nota vermelha. Aí você vê, né? Ganhando dinheiro e corre o risco de tomar uma nota ruim. Então sempre tive disso. Quando eu fiz 18 anos, cheguei na época de decidir o que eu ia fazer. Eu quis fazer administração, por formação. E eu pensei que o cara, para fazer administração, ele tem 4 principais caminhos. Ou ele vai ser acadêmico, vai virar professor e tudo. Ou ele vai empresariar, vai empreender, fazer algo por conta própria. Ou vai trabalhar em alguma empresa, ter alguma função executiva. Ou ele vai ser consultor de empresas. E quando eu fiz 18 anos, eu já conhecia um pouco de consultoria, porque eu já tinha familiares que tinham consultoria nas suas empresas, então tinha um pouco dessa vivência. Eu sabia um pouco isso e eu pensei, para ensinar, não tem como eu ensinar. Eu sou muito novo, eu tenho que aprender. Para empresariar, eu não tinha dinheiro. Embora eu tivesse uma boa condição, meu pai não dava nada de mão beijada. Para ser executivo, eu pensava, vou trabalhar numa empresa, querendo ou não, eu venho do Ceará, não é um mercado, estou falando de mais de 15 anos atrás, né? Não é um mercado muito maduro de grandes empresas. Na época tinha poucas grandes empresas e as empresas que tinham eram de sua natureza basicamente familiar. Tá, se eu for trabalhar numa indústria, eu vou trabalhar no financeiro de indústria, eu vou saber um pouquinho da tesouraria, daquela realidade, daquela indústria, daquele segmento. E eu pensei o quê? Não, vou para a consultoria. Começo de baixo, começo dos primeiros cargos, mas logo de começo vai me dar uma amplitude de conhecimento grande, porque eu vou ver um grande leque de empresas e eu vou aprender um pouquinho sobre comercial, sobre finanças, sobre pessoas, sobre estratégia. Então, por conta disso, eu já comecei enveredando para a consultoria. Então, eu tinha recém-completado de 18 anos. Eu comecei a trabalhar numa empresa de consultoria, numa função operacional, interna mesmo, meio que de recepção e fazendo apoio aos consultores. E com o tempo fui crescendo. Logo consegui virar consultor dessa empresa. Houve a época a saída me recordo, de um colaborador que saiu da empresa e precisavam pegar alguém para repor em determinado projeto. E na época eu tive a graça e a sorte também de ser o consultor mais novo da empresa. Acho que não tinha nem 19 anos ainda, tinha 18 anos e alguns meses. E eu acabei virando consultor, mais operacional e tudo, né? O nome é bonito, mas é muita atividade operacional, dando apoio, expertise, dando apoio operacional e técnico para os consultores mais experientes, que ficam mais à frente do trabalho como um todo. Então, logo no começo foi assim que a gente começou a nossa trajetória. Legal, Dudu. E nesse momento, né, o que eu queria tentar entender, assim, primeiro, assim, né, você tomou a decisão de forma consciente que a consultoria abriria a sua mente ou isso foi uma coisa que foi a consequência? Porque quando eu olho hoje, assim, eu acho fantástico a ideia da consultoria e eu acho que, puta, quem é jovem, seria muito bacana começar por uma consultoria porque ele te dá uma visão. Você passa por várias empresas diferentes, várias realidades diferentes. Então, a cada projeto que você pega, você está fazendo um MBA. Né? Então, assim, eu se fosse voltar no meu passado, eu talvez tomaria essa decisão. Porque, assim, eu vejo, assim, dá uma visão do todo, né? Uma visão estratégica de várias empresas, de vários empresários, de vários executivos. Sim. Você acaba absorvendo muita coisa se você for uma pessoa aberta. Isso foi consciente? Foi assim mesmo, assim, a questão de absorver? Muito boa pergunta, Denis. Assim, foi consciente, mas não significa que eu tinha toda essa maturidade para entender isso na época. Eu acho que foi muito fruto de muita conversa que eu tive com meus pais na época. Eu conversava com minha irmã. Eu tenho uma irmã que é 2 anos mais velha que eu. E ele, principalmente dos 15, 16... Porque até meus 15, 16 anos eu queria ser profissional de tênis. Então eu queria mesmo treinar, me capacitar para eu ser um jogador profissional de tênis. Mas quando eu fui na faixa de uns 16 anos, eu vi que eu não tinha toda a competência para ser um tenista
top 100, que eu acho que é o que quem vai ser jogador de tênis busca. Via que não tinha nem preparo para isso e nem cabeça para isso. Então comecei a pensar o que eu vou fazer quando eu começar a trabalhar, e eu queria muito trabalhar. Eu me lembro quando eu 15, 16 anos eu pedia pro meu pai me emancipar, eu queria fazer um negócio, um supletivo que eu fazia 3 anos em um, que eu queria logo começar a trabalhar e tudo, então sempre tive essa ânsia para começar cedo. Então foi muito fruto das conversas que eu tinha com meu pai, que meu pai falava, ó, não comece logo empreendendo, vá ter experiência, teste nas empresas dos outros, não arrisque logo seu dinheiro, arrisque estando numa empresa de alguém que está investindo para fazer aquilo. E eu pensava, e como eu já te conheci um pouco de consultoria, eu pensei, não, acho que o melhor é eu começar a consultoria. Eu não pensava em, eu quero ser consultor para depois empresário. Eu pensava, eu quero ser consultor, ver se eu me identifico com isso, e depois saber. Eu gostava muito da parte acadêmica, de dar aula, então eu pensava em ir para a parte de ser professor também. Eu pensei, a consultoria vai ser o primeiro estágio, e a partir disso eu vou ver se eu vou aprofundar como consultor, se depois eu vou para graduação, se eu vou virar empresário, ou qualquer outro caminho que seja. Então, de início, foi mais ou menos assim que eu acabei pensando. Legal. Legal. E você já demonstrou uma postura diferenciada, né? Porque tão jovem você já virou um consultor, ainda que operacional ali, mas já virou um consultor, né? O consultor mais jovem da empresa, como você falou, né? Foi de fato, foi bem cedo, bem novo. Eu sempre, assim, uma coisa que me ajudou é que na época da escola, eu não tinha muito amigos da minha turma, meus amigos eram mais do tênis. Então acabava que desde cedo eu me envolvia com pessoas mais velhas. Então quando eu tinha 12 anos, eu me relacionava com pessoas que tinham 14. Quando eu tinha 14, eu estava com pessoas que tinham 16. Quando eu tinha 16 anos, eu já andava com pessoas de maior idade, né? Então eu já tinha uma... E essa questão do ambiente é importante, né? Do network, de quem está ao seu redor. Eu sempre me qualifiquei com pessoas mais velhas ao meu redor. Então isso ajudava muito na família, com primos, com familiares. Aí quando eu comecei a minha trajetória profissional, eu acho que eu já tinha a cabeça um pouco mais à frente nesse sentido. Não que eu seja melhor do que ninguém, mas eu já tinha pensado em algumas coisas diferentes. Mas, logo depois, trabalhando 2, 3 anos com consultoria, o bichinho, acho, do empreendedorismo me picou. Eu tive, à época, a oportunidade de, com um colega de faculdade que me chamou, que já era filho de empresário e tudo, já empreendia, para começar um negócio no ramo automotivo. Eu não entendia nada de carro, não entendo muito até hoje, né? Conheço mais do que eu sabia 15 anos atrás, mas eu não conhecia muito. E até paralelo à consultoria, eu comecei uma iniciativa comprando uma participação numa oficina mecânica e comércio de venda de pneu e tudo. Aí ali, até me recordo que quando eu pedi para sair da empresa, para focar nesse projeto, que eu acho que foi cedo, né? Olhando em retrospecto, acho que foi muito cedo essa minha atitude. Se fosse hoje, eu não teria tomado aquela decisão tão cedo, que eu acho que eu tinha 20 anos, mais ou menos, eu teria tomado um pouco depois, mas ali eu já me senti, assim, né, tem certas coisas que você sabe se você errou e acertou quando você passa, né, a gente sofre do viés da confirmação, mas quando tá vivendo a gente não sabe se tá certo ou tá errado. E quando eu fui pedir desligamento, eu ainda fiquei nessa empresa por um determinado tempo, tinha alguns projetos que estavam mais sob a minha responsabilidade, já tinha um relacionamento com os donos da empresa, e eu me lembro que por um tempo acabei tocando essa atividade em paralelo. Por um lado, empreendendo, e por outro lado, trabalhando em empresa de consultoria. E à noite estudando, né? Porque eu não podia deixar os estudos, continuei fazendo minha faculdade no período noturno. Com quantos anos foi isso aí? Isso eu comecei tinha 18 anos, aí foi mais ou menos... 18 anos eu tinha em 2010, foi 2012 mais ou menos. Meados de 2012. Tinha uns 2 anos e meio. E você começou a E aí empreender? você foi empreender. Fui empreender. Aí abriu uma oficina mecânica. oficina mecânica. Era uma oficina mecânica que ela já funcionava, sendo que ela funcionava sob a responsabilidade de outra gestão. Aí essa outra gestão saiu e esse sócio que me chamou na época, essa oficina ficava em um posto de combustível, o posto era do pai dele, então ele queria alguém que arrendasse a oficina porque ele tinha autopeças. E saiu quem estava lá, o mecânico, o dono da oficina anterior, ele queria que alguém assumisse a oficina e, obviamente, comprasse as peças ali, girasse todo o ciclo virtuoso, assim, digamos. Aí a gente começou a empreender, graças a Deus foi dando certo, passei 3 anos nessa experiência, foi uma experiência muito boa, me deu muito ensinamento, assim, muita humildade, foi uma época que eu aprendi muito a trabalhar, era uma oficina que ela ficava muito longe, sou de Fortaleza, Ceará, ela ficava na região de Caucaia, que é uma região metropolitana. Então, todo dia eu rodava
lembro, 44 quilômetros, 22 para ir, 22 para voltar. Uma das coisas, umas sacadas que a gente teve no começo, que foi uma dica do pai desse meu sócio, foi que a gente, oficina é igual barbeiro, né? Cada um tem o seu, né? Você sempre corta o cabelo com a mesma pessoa, você sempre vai no mesmo mecânico. Assim, poxa, uma oficina nova, um nome novo, de 2 meninos novos, de 20 e poucos anos, embora estivesse num ponto bem localizado, a gente não tinha clientela. E uma coisa que a gente pensou foi, a gente tem que trazer alguma vantagem competitiva, né? Que já era um ensinamento que eu trazia da consultoria. Uma empresa tem que ter algo para fazer ela se diferenciar de outras empresas. E uma coisa que a gente pensou foi, vamos funcionar sábado até mais tarde e vamos funcionar domingo. Porque não tem nenhuma oficina que funcione sábado depois de meio-dia e muito menos o que funcione aos domingos. Então a gente começou a fazer isso. Claro que... E como é que foi esse insight, assim, Conversando com o pai dele, a gente pensou, cara, a gente não tem tempo de fazer isso porque a gente está trabalhando. Então a gente precisa de alguma oficina que funcione no horário não comercial. Né? Porque no horário comercial toda já funciona, entendeu? Então a gente começava muito cedo, começava às 7h30 da manhã, no princípio de que alguém tem que conseguir deixar o carro antes de trabalhar. E como eu estava falando de região metropolitana, muitas pessoas trabalhavam em Fortaleza. Então o ideal é que elas fossem mais cedo. Acho que 7h15 a gente abriu o portão na oficina, já deixava o carro, ia trabalhar e pegava no final do dia. Então sempre começava um pouco mais cedo, ia até um pouco mais tarde, 6h30, 7 da noite. E aos sábados funcionava até 4 da tarde e no domingo funcionava de 8 da manhã a meio-dia. Foi muito tempo assim, desde o começo. A gente passou 3 anos com essa operação e isso foi rodando. No dia a dia a gente começou a ver alguns desafios, principalmente ao fazer serviço de domingo, porque autopeças não funcionavam, as distribuidoras de peças automotivas não funcionavam. Então às vezes você começava um serviço e ele ficava pela metade porque faltava peça, tinha que esperar abrir na segunda-feira. Mas por outro lado já ajudava porque segunda a gente já começava com o pátio um pouco mais cheio de serviços que acabaram chegando no domingo. Dudu, nesse momento aí, o que eu queria entender, assim, ó, poxa, era um menino jovem ali, que tinha quase que o lema ali, que eu lembrei do Bon Jovi, It's my life, it's now or never. Tem pouco, eu vou fazer as coisas, vou viver intensamente rápido, né? Aí você sai da consultoria, que é uma coisa onde você vai ajudar a pessoa a fazer, para passar a fazer em si, meter a mão na massa, ser um empreendedor ali mesmo. Como é que foi essa transição? O que você, assim, você já trouxe para a gente aqui coisas que foram interessantes do diferencial competitivo, mas o que você descobriu ali na hora de fazer que, poxa, como consultor, parecia ser mais fácil? Claro. Isso é muito importante, Denis, e Cíntia, porque o consultor, ele, às vezes, ele é picado pelo bichinho da vaidade, que ele pode achar que é muito fácil o empresário fazer o negócio dele. Então você chega na sua empresa, eu posso ver 3, 4, 5 ex, posso falar, Cíntia, Denis, isso aqui é óbvio, você tem que fazer isso, isso e isso. Mas na prática, do lado de vocês, pode ter uma série de desafios que dificultam vocês fazerem aquilo. Então quando eu era consultor, eu acompanhava muitas empresas que eu vi, cara, isso aqui é óbvio, poxa, a empresa é boa, mas o cara tá fazendo muita besteira, é só ele parar de fazer essas besteiras que o negócio vai dar certo. Sendo que quando você vira a chave e vai ser empreendedor, você vai ser empresário, você vai ver uma série de desafios para isso, né? Então, coisa você tem um vendedor que ele é o que mais vende, mas é o que trata mal as pessoas. O conselho da consultoria é simples. Desligue ele e prepare outra pessoa. Agora, na prática, ele representa 30% da carteira, ele tem toda a lista dos clientes no celular dele, ele tem 10 anos trabalhando na empresa, tem muitos clientes que cultivam relacionamento com ele, então se sair pode ser que você perca esses clientes. Assim, a conduta de desligar alguém desalinhado é a mesma. Agora, a execução na prática, o passo a passo, o métier, às vezes requer uma experiência do empresário de como ele, não vou dizer politicar, né, mas para ele ter uma flexibilidade e inteligência em toda e qualquer ação. Então foi uma coisa que na prática eu senti muita diferença. Algumas coisas que na teoria funcionavam de determinada forma, mas na prática era diferente. E isso foi com o tempo, a gente foi se preparando, foi se ambientando um pouco melhor. Acho que hoje me ajuda muito, né? Tanto eu como a PWR como um todo, por sermos empresários, por ter participação em empresas, a gente tem colocações, posições também se vendo na posição do empresário, e não apenas do consultor, do teórico, alguma coisa do tipo, né? E não apequenando. Acho assim, a prática, ela vem de a teoria vem de uma prática sedimentada por muito tempo, até que chegou um ponto que ela
ela foi para um livro, ela virou uma teoria, né? Então a teoria e a prática ela tem que ter uma sinergia. Agora com o tempo a gente conseguiu aprender a cultivar isso e ter uma visão um pouco mais madura para negócios como um todo, para ajudar no nosso dia a dia, sabe? Levei um tempo, mas acho que consegui um pouco fazer isso. É legal, e você já deu um salto no tempo aí para a PWR, a gente vai chegar lá, depois a gente volta nesse aspecto de novo, que é essa questão de como você pegou essa expertise dali, né, para levar para os seus consultores, né? E eu acho que é legal que você trouxe a questão do cenário, né? Porque o que acontece? Quando você é consultor, você está num cenário. Quando você é empreendedor, você tem o seu cenário específico, onde você tem todas as nuances à sua volta. A gente, por exemplo, tem empresas no Brasil e nos Estados Unidos, né? A gente sabe o impacto da cultura local, né? Uma única pessoa, na verdade, muda tudo. Imagina uma mudança de cultura como essa, né? Então, assim, a gente tem a teoria é uma coisa mais geral, normalmente, e depois você tem que trazer ela para a sua realidade local e como fazer isso acontecer, né? Eu acho que isso tem um impacto muito significativo nos nossos negócios também, né? Depois, como é que você sai da oficina? Por que levou você a sair da oficina e dar os próximos passos? Pronto, aí enquanto a gente tinha a oficina, apareceu a oportunidade da gente montar uma franquia do ramo de alimentação, de fast food. É uma franquia que começou à época no Ceará, teve uma febre muito forte, era uma franquia voltada para cachorro-quente gigante e tudo, era um negócio bem bacana. E a gente teve a oportunidade de ser o segundo franqueado dessa marca. Acho que tinha uma ou duas lojas próprias e só tinha uma franquia. Eu conheci porque os donos da franquia eram pessoas ligadas a membros da nossa família, então a gente teve acesso antes a esse negócio, a gente gostou e a gente pensou, era um investimento que dava para fazer na época, e a gente fez, e com isso, paralelo, a gente montou esse negócio e ficamos com os dois. Esse meu sócio, que era na oficina, virou meu sócio. A gente montou uma loja e logo depois a gente montou outra loja. Então a gente ficou aí com 3 negócios. Nessa época eu tinha, ao mesmo tempo, eu tinha 22 anos nessa época. Eu me lembro muito que quando eu tinha 22 anos a gente tinha 55 funcionários. Caramba. E estrutura muito enxuta internamente. Era eu e meu sócio, um assistente, e todo mais era pessoas de operação. Na oficina era mecânico, alinhador, balanceador, nas lojas era atendente, supervisor de loja, era uma estrutura bastante enxuta. A gente deu sorte aí, né, e capacidade também, que uma dessas lojas era uma das melhores lojas da rede, era um produto um pouco mais popular, então ela deu super certo, logo de cara. Mas depois eu e meu sócio a gente começou a divergir um pouco de ideia de futuro, de visão de negócio, o que ia acontecer, como fazer e tudo. A gente acabou depois vendendo a oficina pro pai dele, ficou para a família dele, né, assumindo. E lembra que eu falei que eu fui o segundo franqueado da marca? Ele quis também vender a participação dele que ele tinha nos restaurantes. Então o primeiro franqueado da marca que a gente se conhecia, que a gente gerou um relacionamento, que ele tinha as outras lojas, compraram a participação dele. Então, basicamente, a oficina foi vendida para a família dele, e esses outros sócios comprou a parte dele, e eu virei sócio das 4 lojas, assim digamos. Então, foi aí quando eu virei a página dessa experiência da oficina, que foi muito boa, mas foi muito cansativa, foi muito desgastante. Uma coisa que eu aprendi, acho que a oficina mecânica é um negócio que você tem que entender daquilo que o mecânico fala, senão ele vai... senão você pode ser enganado, alguma coisa do tipo. Você tem que ter uma perícia no segmento de atuação. Aí acabei vendendo essa parte e a gente foi ficando com essas operações do ramo de alimentação. Aí depois disso a gente começou a ser mais conhecido no mercado local, surgiram outras oportunidades, aí a gente comprou depois mais 2 marcas, uma voltada para calzone e uma voltada para pizza. A gente passou, na época no Ceará, uma febre, assim, digamos, dos food trucks. Então a gente entrou também nessa onda e tivemos essa operação. E depois de um tempo, acho que mais ou menos em 2015, 2016, não me lembro bem, mas foi nesse intervalo de um ano, a franquia que a gente tinha começou a ter problemas. Ela como todo, né? Ela começou a errar um pouco no perfil do franqueado, deixou de fazer a fabricação própria dos seus itens e terceirizou, botou para grandes indústrias fazer. Ele acabou perdendo um pouco a essência do negócio. E como dessas 4 lojas que a gente tinha, duas tava sempre entre as melhores lojas da rede, na época eu conversei com meu sócio e falei, acho que é interessante a gente dar uma recuada,
aproveitar que 2 lojas da gente são muito boas, tentar vender, a própria franqueadora pode ter interesse, que assim se confirmou, eles acabaram comprando, e a gente encerrou totalmente a nossa participação nesse negócio e foi focar nas nossas marcas próprias, porque ali também a gente se sentiu um pouco mais preparado tendo tido essa experiência como franqueado, será que não está na hora da gente tentar a nossa marca própria? E assim a gente começou a fazer. Excelente, assim, mais um passo interessante ali, né, pessoal? Antes de fazer, assim, primeiro eu fui consultor, depois eu fui empreender. Pego primeiro uma franquia, porque o ramo alimentício não é fácil, margem apertado, aí aprende ali com o que está mais receita ali, foco mais na parte da venda, na parte da loja, começo a dominar essa parte, depois eu começo a entender o back-office ali, a parte dos bastidores, e começo a avançar ali, agora eu estou preparado para tocar a marca própria. É muito inteligente, assim, a trajetória, que foi uma trajetória bem interessante. E é muito bem estruturada, né? Cada passo, ele sustenta. Quando vai acontecendo, não foi tão... Não foi, assim, tem coisa que era orgânica mesmo, mas é acontecido. Mas quando a gente olha, rapaz, ele estruturou bem a carreira dele, né? Mas não foi dessa forma, não, assim. Aí foi um período de muita pressão, assim, já muita dificuldade também. Em alguns momentos, quando o negócio não estava indo bem, eu me lembro que a oficina, por exemplo, assim, que embora eu fosse consultor, eu não tinha passado por todas as áreas da consultoria, né? Então, por exemplo, formação no começo, eu fazia muito consultoria voltado para a parte organizacional e consultoria de processos. Eu não fazia, por exemplo, na época, muito consultoria de finanças. Eu não tinha tido naquela época experiência com finanças. Quando a gente montou a oficina e foi dando certo, ela foi crescendo bem, depois a gente começou a poder vender as nossas próprias peças. Mas eu cometi um erro, assim, muito grande, que hoje eu vendo em retrospecto, é muito básico. Eu não fiz a conta do capital de giro. A gente se estocou muito de peça, ficamos assim com um estoque muito alto, um conto a pagar grande, mas o caixa baixo. Então foi um erro ali, porque, principalmente peça de carro, assim, é uma infinidade, né? Você pega uma sapata de um Gol, pode ter 12 tipos diferentes de sapata de Gol. Então não é fácil você girar o estoque. Então, por exemplo, eu aprendi uma lição básica, que é a importância de você ter o capital de giro para rodar o seu negócio. Mas eu não tinha essa minúcia como consultor da parte de finanças, porque eu era mais voltado para consultor na parte organizacional e de processos, por exemplo. Mas aí eu vou voltar ali para pensar aquela questão, né? Consultor e empreendedor. Por que você foi fazer esse estoque? Me corrija se estou enganado. Porque eu precisava do estoque para conseguir resolver o problema de não ter peça no final de semana, que era meu diferencial competitivo. Também começou incipiente no começo por conta disso, mas depois porque a gente já mudou um acordo para a gente poder vender as nossas próprias peças. Porque lembra que eu falei no começo que a gente comprava da outra autopeças, mas depois com o tempo a gente começou a entender o mercado, foi para feira, foi falar com os outros empresários e todo mundo falava a mesma coisa. Dono de oficina ganha dinheiro vendendo peça. E foi uma coisa que a gente cultivou, conversou na época com esse meu sócio, com o pai dele, e a gente foi liberado a gente poder fazer isso também, porque o dinheiro estava ali. Sendo que aí errei a conta do capital de giro, passamos um aperto, embora só crescia em vendas do negócio, mas quanto mais você vende, hoje é fácil entender que mais você vai precisar de capital de giro. Mas na época, poxa, como é que tá vendendo mais, o negócio tá crescendo e tá passando aperto para pagar as contas na segunda-feira, né? Então... Esse eu acho que é um erro comum, assim, do empresário brasileiro que está começando, né? Porque você quer crescer. Né? E você quer crescer e a gente não tem essa preparação, essa educação, mesmo você ter passado por... Mas se você ficar parado, você não cresce, então tem que encontrar um ponto, né? E aí essa experiência trouxe para você uma expertise como consultor no futuro, né? Que outros consultores não têm. E assim, eu sempre falo, Cíntia, que para os nossos clientes na consultoria, que o crescimento, ele sempre tem que estar na frente da organização. É instinto de sobrevivência. O empreendedor, ele tem que estar crescendo e minimamente a organização tem que acompanhar esse crescimento. Quando é que a empresa começa a ter muito problema? Ou é quando ela cresce muito e a organização fica estagnada, esse gap aqui de atuação é todo o problema que ela vai ter, de rotatividade de pessoas, de ruptura de estoque, de fraude no financeiro, de problema com gestão da equipe comercial. O problema é a diferença entre crescimento e organização. E se a organização passar muito crescimento, ela vai ficar uma empresa letárgica, ela vai virar uma empresa burocrática, ela vai ficar totalmente estagnada e engessada. Então ele vai passar por esse desafio de conseguir controlar organização e crescimento. Aí depois, voltando pelo tópico que a gente falou da consultoria, dessa vivência e de empreender,
Entre 2015 e 2016, uma das pessoas que eu conheci no começo da minha trajetória, uma pessoa que até hoje sou extremamente grata, é meu sócio, é meu irmão, é o Raduan. Ele foi um cara que ele me entrevistou, acho que é uma coisa que eu acabei não falando no começo, mas uma das entrevistas finais da empresa, quando eu fui fazer o processo, ele me entrevistou, então desde o começo a gente cultivou uma relação mais próxima. Ele é um pouco mais velho que eu, mas eu acho que eu era meio que o irmão mais novo dele. Aí no começo de 2016 ele me chamou para... eu tinha vendido as operações, né, de franquia, tava com os 3 negócios da gente, mas, poxa, para quem tinha tido 6 empresas ao mesmo tempo, fazendo do pinica à bomba atômica, eu sempre fui muito centralizador, sempre foi um desafio meu, eu me senti meio ocioso naquele período. Então foi uma época que a PWR já tinha 3 anos de fundação, foi fundado pelo Paulo, Wilson e o Raduan, e tinha 2 consultores. Então o negócio estava mais no comecinho ainda, e eu fui o 6º membro da empresa, o 3º colaborador, e na época eu comecei part-time, trabalhando em alguns projetos específicos da área de alimentação, que era um portfólio que eles precisavam de expertise, e estava com mais projeto do que eles conseguiam tocar, né? Então eles precisavam de mais pessoas. Aí foi a época que eu voltei a colocar o pé na consultoria, aí, em meados de 2016. Esse momento, assim, o que você acredita, né, nessa trajetória da consultoria, dando um passo no futuro, né? Quais são as características ali que levaram o Eduardo a sair do consultor, né, part-time, para ser o sócio da PWR? Perfeito, perfeito. Assim, primeiro de tudo, né, assim, olhando em retrospecto, quando eu volto para a PWR, por incrível que pareça, eu só tinha tido 6 anos de experiência profissional. Eu tinha entre 23 e 24 anos. Eu sou de dezembro, eu lembro que eu voltei em junho, então eu tinha 23 anos e meio, assim, digamos. Sendo que eu já estava numa fase da minha vida, já era noivo, já ia casar naquele ano. Esses 6 anos que eu tive de experiência profissional, me formei nesse período, né? Fiz minha faculdade normal. Uma das coisas que hoje eu falo com meus consultores, com os nossos consultores, né? Que às vezes tranca a faculdade, diminui a quantidade de disciplina por semestre. Eu falo, quanto a isso, eu não sou tolerante. Porque eu me formei em 4 anos, eu acho que eu não faltei 10 dias de aula, eu me formei como melhor aluno, e enquanto isso eu montei 3 negócios e eu trabalhava. Então, isso para mim não é desculpa, tem que fazer, tem que estudar, tem que ter formação superior, faz parte, é desafiador, tem que abdicar de farra, de amigos, de momentos com a família, tem que fazer, mas faz parte dessa trajetória. Então, nesse período eu me formei, e nesses 6 anos, de fato, eu passei por saber lidar com pessoas, lidar com cliente, saber lidar com fornecedores, aprender sobre finanças, sobre comercial, sobre gestão de pessoas, conhecer as áreas da empresa, o que é uma conciliação bancária, o que é um fechamento financeiro, o que é fazer um departamento pessoal, o que é resolver problema com a contabilidade, o que é ter que decidir sobre um planejamento tributário. Então, deu muita experiência prática mesmo de vida desse período. Então, quando foi em 2016, que eu tinha uns 23 anos, e eu tive a oportunidade, o Radon me chamou para começar a part-time com a consultoria, eu me vi mais preparado, porque embora eu já estava algum tempinho sem fazer consultoria, mas eu tinha tido uma bagagem muito grande, né? E se eu pensei, poxa, se eu com 18 anos fui trabalhar numa empresa de consultoria sem nenhuma experiência, imagina agora com 6 anos de experiência, tendo tido toda essa experiência e ter já o background da consultoria, né? Então me senti pronto para isso, preparado. Uma das coisas que ajudou muito desde o começo é porque o empresário ele tem que ter muito senso de resolutividade, né? E quando você está na sua empresa, certos problemas, se você não resolver, ninguém vai resolver, ou você tem a capacidade de visão de antever os problemas, né? De ver aquele problema antes que ele se torne um problema maior e de ter a proatividade de resolver. Então eu acho que esse senso de responsabilidade e senso de urgência para resolver os problemas é uma coisa que me ajudou muito desde o começo. E por já ter tido empresa, eu tinha muito senso de pertencimento, né? Primeiro eu gostava muito da pessoa do Raduan, logo conheci o Paulo e o Wilson, vi que eram pessoas da mesma índole, deu match desde o começo. Era uma empresa ainda bem pequena, né? Tinha 5, 6 pessoas, então era muito mais fácil ter um senso de comunidade, porque era uma pequena empresa, então desde o começo eu me apropriei e tratava aquilo de fato como sendo meu, independente de não ter ainda equity, participação, nem nada.
ganhava mesmo como outras pessoas ganhavam, mas, poxa, eu queria que aquilo crescesse. E foi uma época que eu pensei, cara, eu vou me dedicar, vou fazer isso aqui dar certo, vou dar meu máximo, até porque eu não entrei ali como trampolim, né? Eu não entrei para passar uma temporada, vou ver o que eu faço depois. Eu fui vivendo e assim, cara, eu me redescobri naquela minha função como consultor agora da PWR, com uma empresa que era muito alinhada com a minha cultura, né? Que eu era alinhado com a cultura dela, para falar a verdade. E quando você volta para a PWR, você já volta com essa visão de ser sócio, ou de novo, não, eu volto com atitudes corretas que me levam a ser sócio? Não, eu fui muito mais voltado para as atitudes, para ter as skills corretas. Na época, a PWR era uma empresa, embora já tivesse 3 anos, né? Acho que ela já tinha saído da garagem, assim, digamos, né? Que acho que quem viveu a garagem da PWR, de fato, são os 3 fundadores, o Paulo, o Wilson e o Raduan. Então, mas a gente ainda tinha um escritório sublocado, que a gente sublocava de um parceiro nosso, que era um advogado, um cara que hoje até hoje a gente é muito grato, que é o Rodrigo Marinho. A gente sublocava uma sala dele, depois a gente foi sublocado 2 salas. Quando foi ver, a gente estava quase dominando o escritório dele. Mas ali, e só éramos 6 pessoas na empresa. Mas assim, não tinha um partnership estruturado. Tinha muito assim, já tinha um PCCR, tinha um plano de cargos, né? Assim, com empresa de consultoria, ela já tem que nascer com isso. Então, é muito comum, porque consultoria, nós somos o produto, né? Então, para a empresa de consultoria crescer, ela tem que ter mais sócio, ela tem que ter mais consultores sêniores, ela tem que ter mais partners. Mas não tinha esse partnership estruturado como todo. Então, consegui pegar muito no começo de organização mesmo, de estruturação das áreas. Eu fui o primeiro diretor de gestão de pessoas da PWR, quando a gente chegou a ter uma quantidade de pessoas que não dá mais só para cuidar de um sócio, tem que ter um diretor, tem que ter um responsável, tem que ter um analista, tem que ter ritos de reunião, tem que ter governança na empresa. Então, desde o começo eu fui participando daquilo, sempre tendo canal direto com o sócio para fazer as coisas acontecerem. Obviamente, né, alguma outra pauta que era mais estratégica e tudo, ficava a nível do conselho ali só dos 3 fundadores. Depois entrou o Miguel, mas quando o Miguel entrou, ele já veio como sócio, porque o Miguel já tinha mais de 15 anos de experiência em consultoria, ele já era sócio de outra empresa, então obviamente é incomparável a bagagem dele com a minha bagagem à época, então ele já veio como sócio, sendo o 4º sócio, e ele logo abaixo a gente, eu era sempre o 5º ali que tinha mais proximidade, tudo, resolução dos problemas, e a gente foi crescendo. E graças a Deus, como a nossa relação sempre foi muito boa, sempre foi muito saudável, sempre foi bem aberto, eles sempre foram muito claros comigo. Assim, Eduardo, não temos ainda o partnership 100% estruturado, mas fique tranquilo que vai ter. E não é uma coisa que eu cobrava, né? Assim, eu queria crescer, eu queria estar onde eles estão, claro que eu queria, mas não era coisa, vou fazer isso porque eu vou ser reconhecido, vou fazer isso porque daqui a 6 meses eu quero ser promovido. Eu tinha um senso de fazer as coisas certas, porque a gente tem que dar o melhor nessa vida, né? A vida é tão curta, então o tempo que a gente tem que dar o nosso melhor, e as coisas foram acontecendo de uma forma orgânica, e 2 anos depois, um fato curioso que no dia que eu casei no civil, foi um dia que teve avaliação semestral da empresa. E eu era um dos avaliados. E eles propuseram, não, Eduardo, vamos mudar então a avaliação, fazer outro dia e tal. E era uma avaliação que eu já ia chegar, eu sabia que eu não ia ser promovido. Tinha pouco tempo de empresa e tudo, nem tinha entregue resultado suficiente para ser promovido. Eu falei, não, pessoal, tem problema não, o casamento é só 11 horas. É só eu começar cedo, começa às 8 horas, deixa eu ser o primeiro e pronto, entendeu? Então, poxa, e assim o FII foi lá, foi 3 de setembro de 2016. Fui lá, fiz minha avaliação, fui avaliado, recebi feedback, levei puxão de orelha também do que eu tinha que melhorar, do que eu tinha que corrigir, e depois fui casar. Então esse senso de responsabilidade para mim sempre foi um pouco mais natural, assim digamos. Aí com o tempo fui crescendo na empresa. Interessante, né, Eduardo? Porque às vezes as pessoas, elas se enganam falando assim, quando eu for sócio, quando eu for diretor, eu vou ter atitude assim. Ao contrário, você tem que ter antes de ser para que você tenha a oportunidade de se tornar, né? Não, com certeza. Então, você sempre teve as atitudes corretas, pelo que eu tô vendo, né, desde o início da sua carreira, que te trouxeram onde você está hoje, né? Com certeza. Eu falo muito para a nossa equipe que se você é consultor júnior, quer ser consultor pleno, você não deve esperar você ser, João, agora você vai ser consultor pleno, se comporte como pleno. Não. É o quê? Você é um consultor júnior que já se porta, já entrega resultado, já tem as skills que pleno, que o seu reconhecimento, a sua promoção, nada vai ser do que uma coroação daquilo que você já é, né? É igual quando você coroa um príncipe, ele já é da nobreza, ele já é da realeza. Você botar a coroa e dizer que ele é rei é uma mera formalidade, porque
ele já tem aquilo de direito, entendeu? Então, primeiro você é, para depois você ser reconhecido. Não é você ser reconhecido para depois você ser. Eu acho que é uma chave importante para a gente tratar. Eu comparo muito com a questão ali da questão dos cavaleiros antigamente, né? Quando é que a pessoa ganhava o título de cavaleiro? Quando ele realizou alguma coisa honrosa o suficiente para ele se tornar, né? Então ele ganhava o título depois dele já ser. Na prática ele já era, ele já tinha que fazer isso acontecer. Então ser Eduardo. Uhum. Exatamente isso. Aí eu fui crescendo, aí 2 anos e pouco depois, eu me lembro que foi 21 de setembro de 2018. O pessoal fala que eu sou bom de memória, minha memória é boa. É difícil esquecer das coisas. Mas esse dia é mais fácil lembrar também, porque é um dia depois do aniversário da minha digníssima esposa. Então é fácil fazer a associação, e é o dia que uma sobrinha minha nasceu. Então é fácil lembrar desse dia. Aí eu fui promovido, reconhecido a ser sócio da PWR como um todo. Já tinha tido uma primeira versão de partnership. Na época, a PWR, os meninos foram bastante profissionais e tudo, bem atenciosos. Eles me deram reconhecimento, mas falaram, ó, a gente está fazendo o nosso partnership. Eu me lembro que eu fui promovido a sócio em setembro, e o partnership só finalizou em março do ano seguinte. Eles contrataram uma empresa de São Paulo, um escritório. Quem é da consultoria, né, já vê a importância de sempre você contratar os melhores profissionais. Então, a expertise que na época a PWR não tinha, e tinha conflito de interesse, né, dela mesma fazer. Falei, cara, vamos contratar um bom escritório. Onde é que está o bom escritório? Em São Paulo. Vamos lá contratar esses caras para estruturar o nosso partnership. Aí, assim, foi feito. E eu acabei virando sócio em 21 de setembro de 2018. E aí, depois daí, a chave virou, de fato. E foram muitos outros desafios que acho que a gente vai falar um pouco mais à frente aqui. Sabe o que é bacana quando eu estou participando do bate-papo? Várias skills, várias formas de pensar que a equipe ali de trás das câmeras ali, ó, que hoje são nossos filhos, né? É importante para quem é jovem que está lá na carreira, né, um empresário, né? Esse bate-papo é muito interessante para mostrar para os filhos, para mostrar para a equipe, né? Como você empreende, como você faz acontecer. Várias skills interessantes, e o Eduardo acaba sendo uma prova viva de como você pode acelerar seu crescimento se você tem os comportamentos certos, que cara, eu vou tentar fazer acontecer, vou correr atrás e vou dar meu melhor. Uma coisa que eu sempre falo para os nossos filhos, né, amor? É assim, ó, se você está na sala de aula e está assistindo aula, cara, viva intensamente aquele momento, né? Porque, cara, não tem o que você fazer, não adianta você reclamar do que a professora é ruim, a professora é isso, aquilo. Cara, é a aula que você tem, você está ali, é o seu tempo que você tem, a sua vida. Cara, dá o seu melhor, né? Não importa o que você está fazendo, cara, dá o seu melhor. E aí você vai buscando os caminhos. Soma-se essa questão de dar o melhor com buscar o caminho certo. E aí eu acho que a gente vai conseguir cada um trilhar a trajetória de sucesso. E aí, somado a isso também, desculpa, aí somado a isso também tem uma outra vertente que eu também lembro dos nossos filhos, né? A gente estava no podcast da Bárbara como convidado, por exemplo, ela fez uma pergunta, poxa, o que você espera que seus filhos sucedam vocês? Você está preparando seus filhos para suceder vocês? Na empresa, Na empresa, né? E para a gente prepara nossos filhos para o mundo, né? Para eles ganharem o mundo, né? Para eles fazerem, assim, cara, coisas assim que, Elon Musk da vida, né? Não sei o que eles podem fazer, o céu é o limite, né? Então, e pode voar e depois volta, né? Que o Eduardo falou assim, ele passou pela PWR e depois ele voltou na PWR mais maduro, mais preparado do que ele se tivesse simplesmente andado naquela carreira, naquele momento. Então não tem um caminho certo, né? Mas tem um desejo de crescer e de aprender ali, que faz toda a diferença também, que eu acho que é bacana, assim. Só trazendo uma reflexão com um pouco da conversa que você trouxe, pensando nos nossos filhos, pensando na pessoa como empresário, como que não tem uma linha simples, clara para fazer. Tem atitudes, né? Tem skills ali que eu acho que você tem que trabalhar, desenvolver e cada vez buscar o seu crescimento pessoal, o seu aprendizado pessoal. E eu acho que a gente vai indo para frente, né? Eu mesmo passei um pouco por isso, Denis, porque como eu falei no começo, né? Meu pai é empresário, empreendedor, e quando eu alcancei a maioridade, o negócio do meu pai já não trabalhava tanto, meu pai veio de um mercado que ele que foi muito bom na década de 80, 90, mas passou por extrema regulação na década dos anos 2000, que é a parte de câmbio e turismo. Então, falo assim, né, mesmo, na verdade, meu pai
sempre foi doleiro. Então sempre trabalhou com isso, que era um mercado muito bom, muito pujante na década de 80 e 90. Mas no começo dos anos 2000, né? Depois de Torres Gêmeas e tudo, mudou muito a regulamentação, o sistema financeiro internacional. Foi uma época que mudou muito a legislação. E meu pai mudou um pouco, sempre investiu em imóveis. E depois disso começou a viver mais de renda, assim, diminuiu um pouco muito seu escritório. E aí a gente sempre tinha conversas, né? Pô, meu filho, você quer trabalhar comigo? Não quer e tal? Como é que vai ser? E quando eu fiz 8 anos, eu, assim, já nos períodos de férias, já ia para o escritório dele, ficava com ele, ajudava nos negócios, acompanhava as reuniões, tanto da parte da imobiliária, das coisas, como a parte do câmbio. Mas eu pensava, poxa, é meu pai, aqui eu não tenho tanto compromisso, ele não vai me, assim, será que vai me cobrar como o chefe me cobra e tudo? Então meio que o acordo que a gente teve, assim, quando eu fiz 18 anos, foi o quê? Que eu ia trabalhar, ia para uma empresa de consultoria, mas ele ia deixar ter minha trajetória, e mais na frente, quando eu tivesse mais experiência, a gente ia ver se a gente conversava para montar algum negócio e tudo. Mas, nesse ponto, eu não vou dizer que eu tive um trauma, mas eu sempre pensei em trabalhar em negócio que não fosse necessariamente da minha família. Porque, como eu vivi uma época do trabalho do meu pai muito conturbada quando eu era pequeno, eu via muito meus pais falarem do trabalho e dos problemas do trabalho em casa. Então, aquilo, assim, uma coisa que eu pensei, cara, eu não quero trabalhar com a minha esposa por conta disso, e eu não sei se eu quero empresa familiar. Quando eu cresci, e eu fui trabalhar, ser consultor e tudo, eu vi que não é um bicho-papão, assim, que o problema é o quê? É quando você traz os problemas do trabalho para dentro de casa. Então, uma vez, por exemplo, eu assisti um podcast do João Adib, da CIMED, e ele falou uma coisa que eu nunca esqueci, que é o quê? Cara, eu não falo dos problemas da empresa dentro de casa, assim. O pau pode estar cantando lá, mas aqui eu falo coisa boa, eu falo de uma forma positiva, porque eu não quero que meus filhos cresçam achando que meu trabalho é um problema, né? Então, assim, é importante você saber como você trata a temática trabalho dentro do seu ambiente familiar. Não quer dizer que seu trabalho vai ser, assim, é uma Disney, né? É um país, a lista do País das Maravilhas. Não é isso, mas é você saber trazer isso para, às vezes, não trazer um trauma, uma carga um pouco antes do tempo. Exatamente. Então isso foi uma coisa que me ajudou. É tanto que quando eu fui empreender, é uma coisa que eu não falo, né? Que muita gente acha, pra eu ter tido uma boa condição, o pessoal acha que o que eu tive foi o que meu pai me deu. E não foi, eu me lembro demais. Quando eu fui ter o meu primeiro negócio, foi a oficina, meu pai me emprestou 50 mil reais. Me lembro demais como hoje, que era o valor que eu precisava entrar para para entrar na oficina. E eu devolvi, e uma coisa que ele me ajudou, ele não me cobrou juros nem nada. Mas eu devolvi os mesmos 50 mil reais 2 anos depois, como forma de pagamento mesmo. Ele não me cobrava, mas ele pagou, ele sabia que o dinheiro era dele, no final o dinheiro não era meu. Aí 2 anos depois eu fui lá, tá aqui, pai, fiz uma operação, ganhei um valor bom na época e devolvi os 50 mil reais para ele. E dali para frente foi toda a minha trajetória por conta própria mesmo. E aí eu acabei me distanciando mais, não fui para ter negócio, não trabalhar mais no negócio da família. Acabou tendo alguns problemas de saúde e tudo, mudou bastante o nosso contexto. Mas hoje, por exemplo, com as minhas filhas, eu vejo com muito bons olhos preparar elas para que no futuro, se assim elas quiserem, se fizer sentido para elas, que elas trabalhem mesmo na nossa empresa, nos nossos negócios. Um dos motivos que a gente está aqui de férias, por exemplo, que eu estou com o Paulo Vitor, meu sócio, as nossas famílias estão juntas, é que a gente acha, como todos os nossos negócios, pelo nosso acordo de sócio, nós temos em conjunto. Eu não posso ter negócios paralelos, o Paulo não pode, o Wilson, o Raduan, o Miguel. Os nossos negócios são dentro do grupo PWR, a gente meio que é uma grande família, e a gente fala desde o começo que a nossa família tem que se ambientar, tem que se conhecer. Ainda mais minha família mora no Ceará, o Paulo Vitor, o Raduan mora em São Paulo. Então nossos filhos se veem nas férias, né? Basicamente. Então é importante isso, embora eles sejam novos, têm 8, 7, 6, 5 anos, mas daqui a 10, 15 anos eles vão ser sócios dos nossos negócios, se assim eles quiserem, se assim Papai do Céu permitir. E é importante desde o começo a gente estar preparando eles para isso, né?
Manter o alimento dos valores na próxima geração também, né? E tem uma coisa que você falou que me chamou a atenção, porque você já tinha me contado isso, sobre quando a legislação mudou nos negócios do seu pai, e você, até mudando um pouco de assunto, né? E você disse que ele investia bastante em imóveis e você pegou essa lição dele, né? Então, hoje, quando a gente está aqui na sua casa de férias, é também um pouco fruto desse aprendizado que você teve com seu pai, Muito. de você investir, porque afinal de contas a gente sempre fala, o Brasil é um país excelente para você ganhar dinheiro, mas às vezes você está submetido a uma mudança de legislação, a uma insegurança jurídica ou tributária, enfim, né? Eu costumo falar assim, qual a história da vida do meu pai, que assim é meu grande ídolo e a principal referência para mim. Quando ele tinha 42 anos, ele recebeu uma carta do Banco Central dizendo que ele não podia mais operar câmbio. Então imagina, porque mudou a regulamentação na época, teve investigação, várias coisas nesse sentido, começou processo judicial, investigação, porque foi na época no Ceará que estourou uma operação com todo mundo que operava câmbio para conseguir saber quem fazia certo, quem fazia errado, aí até todo mundo comprovar quem é certo, quem é errado, não pode operar câmbio, e agora vai ter que se regulamentar. Então imagina um cara de 42 anos, acho que eu tinha 6 anos na época, 8 anos, dizer que você não pode fazer a única coisa que você faz nos últimos 20 anos, né? Como assim? E graças a Deus, a gente não passou aperto, não passou necessidade, porque meu pai sempre foi muito seguro com dinheiro, sempre foi muito controlado, a gente não cresceu com avareza, nada do tipo, meu pai sempre foi mão aberta com a gente, sempre deu tudo bom e do melhor, não foi nada de muquirana, longe disso, nada assim, passou necessidade, foi espartano demais, longe disso, mas tinha ponderação, tinha educação, dinheiro não aceitava desaforo na nossa casa, a gente teve muito essa cultura. E desde então, basicamente ele mudou um pouco, se regulamentou, se ajustou, mas o negócio nem de perto foi o que tinha sido antes. E o que manteve a gente até hoje, minha mãe e tudo, foi os imóveis. O pai sempre investiu, sempre comprou muito imóvel, terreno, flats, apartamentos, sempre voltou para isso e desde então ele ficou tranquilo porque ele sabia que essa renda, independente da situação, ele ia conseguir manter. É tanto que quando ele veio e quando ele fazia isso, ele trabalha com câmbio e com factor. Então entenda que quando aconteceu isso, quem tinha dinheiro quis tirar e quem devia não quis pagar. Então imagina a situação que ele acabou ficando, né? Porque quem trabalha com factory, com fomento e tudo, você também acaba se alavancando, né? Então é uma situação complicada. Quem devia não queria pagar e quem tinha quis tirar. E meu pai sempre foi muito honroso, sempre teve muito caráter de mesmo honrar todos os compromissos, de negociar com todo mundo. Foi uma época muito difícil pra gente. Mas ele se organizou e o que ajudou a gente a não ter passado necessidade nem nada foi o fato dele sempre ter investido em imóveis. E quando eu fui para a PWR, eu sempre tive duas visões, né? Que a gente não pode para sempre depender da nossa hora. Eu já pensou se uma hora minha voz falha, eu não consigo mais falar. Assim, meu ganha-pão querendo a minha voz, né? As pessoas param para me escutar. Então eu pensava, cara, a gente tem que investir em outros negócios, a gente não pode depender só da consultoria, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não pode só trocar o nosso tempo por dinheiro. E uma das coisas que eu sempre gostei de investir foi imobiliário, porque é menos suscetível à crise, quando você passa um aperto, você não vende uma casa só apertando um botão, né, uma coisa... Você tem uma briga da família, não é? Os filhos se dividem o dinheiro, todo mundo vai papocar o dinheiro, né? Imóvel ali, pro seu imóvel, por definição, ele é um pouco mais burocrático, às vezes para você fazer vai ter uma documentação, tem uma série de coisas, então isso, eu acho que ele é mais à prova a pessoas que acabam não tendo equilíbrio financeiro, sabe? Então foi uma coisa que eu pensei, aí eu comecei a cultivar muito isso na PWR, eu lembro que em 2022 a gente fez uma reorganização das diretorias, do C-Level da empresa, aí foi a época que eu virei o CFO, diretor financeiro, e nessa época, né, eu comecei a controlar mais o nosso caixa e tudo, e graças a Deus a empresa sempre foi muito boa, sempre foi próspera, sempre foi lucrativa, e eu sempre pensei o quê? Rapaz, é melhor eu pegar este valor e investir em outros negócios, quando eu falo eu, né, eu digo o corpo de sócios, representando eles, do que a gente distribuir mais dinheiro para todo mundo, e às vezes a gente muito novo,
com a vida financeira muito resolvida, às vezes a gente acaba se acomodando, né? Então, desde então, de 22, 23, 24, a gente foi, de fato, fazendo alguns investimentos, foi através de um deles, né, que a gente acabou se conhecendo, mas muito para essa visão que, cara, hoje a gente está bem, mas sucesso não é ser, é estar, né? A gente está com sucesso, a gente não é bem sucedido, assim, digamos. Então, desde cedo a gente procurou fazer isso e muito pelo ensinamento do que eu vivi em casa, com meus pais. A gente sempre fala o seguinte, né, que ficar rico é difícil, mas mais difícil é permanecer rico, porque rico, quando eu falo com o patrimônio que você construiu, né? Porque depende de estratégia e inteligência, né? E hoje vocês passam isso para as crianças também. Você estava falando, né? Como eles vão ser sócios no futuro, vocês já vão ambientando as famílias e tudo mais, e esses ensinamentos também estão passando para eles, né? Tanto que a gente está aqui na casa de férias de vocês aqui em Orlando, né? E eles estão vivendo juntos em outra cultura, inclusive, né? Muito. E assim, né, Cíntia? É uma coisa que na conversa, quando a gente faz reunião do conselho, nós 5, quando a pauta é mais a longevidade, os negócios, a nossa questão familiar, é uma das perguntas que a gente mais se faz. Como é que a gente faz para dificultar a vida dos nossos filhos, né? Assim, poxa, meus filhos com 4 anos já vieram para cá 8 vezes. Assim, poxa, é normal para ela vir para cá, entendeu? Assim, e não, pelo amor de Deus, não pode ser arrogante, né? Ela tem que, assim, alguns amiguinhos da escola dela não vêm com tanta frequência, facilidade. Eu, quando era pequeno, eu vim uma vez quando tinha 7, 8 anos, principalmente porque meu pai tinha medo de avião, então a gente vivia bem, mas meu pai não gostava de pegar avião. E aí a gente começa a ter alguns mecanismos, né? Hoje, por exemplo, a gente viaja, a gente dá para ela $50 para cada uma. Se comportar mal, perde dinheiro. Se comportar bem, pode ganhar alguma coisa a mais e ela tem esse dinheiro para gastar. Então, ela vai na loja, ela pega um negócio, é $8. Aí eu falo, você tem $30, 30 menos 8 é 22, você vai ficar com 22. Você vai querer ou não vai querer? Não vou querer agora não. Assim, já é uma forma de tentar minimamente, né? Tô falando de crianças de 3 e 4 anos, mas de educando elas para elas se prepararem para isso, porque senão a vida é fácil, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Sim. E o legal da casa de férias, assim, também é uma coisa assim que, lembrando da questão do trabalho, né? Queira ou não queira, é uma coisa assim, é o fruto do esforço do trabalho de vocês e mostra assim, o quanto que ela vai aproveitando dos investimentos de vocês, né? Sim. Então é um investimento que você consegue aproveitar, fruto do trabalho de vocês, e valoriza essa questão do trabalho e valoriza essa questão de um investimento que você pode usufruir, né? E aí ajuda ainda a questão de aproximar não só as crianças, assim, os irmãos, mas os amiguinhos, né, que são quase primos, né? Eu sei que vocês são muito próximos, né? Primos, né? Então, assim, eu acho que é fantástico, assim, isso. Casa de férias aqui de vocês aqui permite que vocês se aproximem, que vocês valorizem o trabalho de vocês, vai semeando isso na cabeça deles, que é uma conquista do trabalho de vocês, né? Sim. Então, assim, e aí algo também que da questão da cultura que a Cíntia comentou, numa cultura diferente, onde que ela apesar de você ter a questão de, poxa, veio 8 vezes para cá com 4 aninhos, né? Você, poxa, pode passar ali pode se perder na mente, tem que tomar esse cuidado, mas o que é legal, ela vai ver que o mundo é totalmente possível, né? Não tem, a gente foi criado muito na nossa região, muito local, na nossa cidade, né? No máximo no nosso país às vezes, né? E hoje em dia essa geração ela tem que ser preparada para ganhar o mundo, né? Então, quando ela nasce dessa forma, ela vê que o mundo é muito maior e ela começa a pensar coisas que a gente não pensava no passado. Imagina se o Eduardo tivesse todas essas possibilidades que sua filha está tendo hoje, né? Com toda aquela energia, aonde que ia parar o Eduardo, entendeu? Muito. E uma das coisas que acabei não falando, mas quando eu, principalmente entre 11 e 16, 17 anos, quando eu queria ser jogador de tênis, eu acabava viajando muito sozinho. Então foi coisa que na época, eu com 12 anos viajava sozinho, ficava no hotel e tudo, ficava com dinheiro lá que eu mesmo que tinha que administrar e passava os 10, 15 dias fora de casa. Então, assim, desde cedo a gente aprendeu a viver fora de casa e vivendo fora de casa, assim, aprender a se virar, né? Eu lembro que meu pai tinha uma técnica, assim, das principais técnicas de como ser seguro com dinheiro. Meu pai me dava o dinheiro e falava, você vai com esse dinheiro, o que sobrar é seu. Foi a melhor coisa que ele fazia. Porque se ele simplesmente desse e falasse, se acabar você me avisa, eu ia acabar o dinheiro rápido, ia pedir mais e ele ia me mandar. E quando ele fala o que sobrar é seu, ele colocava na minha mão a decisão, se eu ia gastar tudo ou se eu ia gastar menos e ficar com a diferença, entendeu? Então, assim, é uma técnica básica que ensinou.
E desde cedo a gente procura também viajar com as meninas, até às vezes elas acabam perdendo aula pra gente estar aqui, mas é porque, assim, né? Eu tenho um cliente de muito tempo, que ele é um dos maiores educadores do Brasil, que é o Wilton, da Pensar Educação. Ele uma vez em uma reunião, ele tem um grupo de várias escolas, eu nunca esqueci uma frase que ele falou, que ele disse que a escola ensina, quem educa são os pais. Então, a expectativa que eu tenho da escola das minhas filhas é que elas ensinem elas a serem pessoas que saibam as matérias, que se desenvolvam nesse sentido. Agora, no âmbito de educar cabe a mim, cabe a Ingrid, minha esposa, nossos familiares que convivem com as nossas filhas. E quando a gente está aqui em uma viagem, ou em qualquer outro canto, você vai no hotel, você chega no restaurante, você tem que pedir um copo d'água, alguma coisa, a gente tem que desenrolar, né? Assim, a gente tem que preparar elas para isso, né? Outra língua, aprender. A gente está aqui, por exemplo, a gente conversa com alguém em inglês. Aí quando sai, a Belinha pergunta, que é a minha mais nova, papai, o que ela disse? Eu falei, tá vendo, filha, a importância de você aprender inglês na sua escola? Porque você vai entender a conversa que o papai tá tendo com a atendente, entendeu? Então, abre um leque de fato para ver que o mundo não é aquela localidade, não é aquele quarteirão, aquela bolha que a gente vive na nossa cidade, né? Com certeza, com certeza. Em casa, quando eu e a Ingrid a gente quer falar de alguma coisa na frente delas, mas a gente não quer que eles entendam, se é às vezes algum assunto um pouco mais delicado, a gente acaba falando inglês entre a gente e atiça elas a querer falar, né? Aí o que vocês estão falando? Não, fala em português. Não, fala para eu entender, não fala inglês. Você tá vendo? Ó, aprenda inglês na sala de aula para vocês poderem participar da conversa do papai e da mamãe, entendeu? Que é outra forma de tentar estimular eles nesse vai durar uns 2, 3 aninhos aí só, viu? E crianças, como são esponjas, né? Quando eles estão aqui, quando eles estão no Brasil, eles estão vendo diferentes realidades, eles vão absorvendo que em cada lugar funciona de uma maneira diferente, tem coisas diferentes, vão se tornando mais criativos, né? Enfim, né? Eles mais velhos, eles vão ter uma bagagem muito maior do que a gente pode imaginar, porque desde pequenos eles já aprenderam coisas quase que por uma osmose, por conviver em lugares diferentes, né? Só a ambiência, né? A ambiência é muito bacana nesse sentido, né? Você tá num parquinho, aí você tem uma criança da Ásia, uma da África, um da Europa, um latino-americano, um americano, né? Essa pluralidade de culturas, assim, de fala, de jeito, de forma como as pessoas se comunicam, com comida, né? Assim, acho que é fabuloso mesmo. Assim, né? E legado é isso, né, Eduardo? Tem o patrimonial, mas ainda mais valoroso os valores e as oportunidades que a gente deixa para os nossos filhos, né? Com certeza. O legado é o que mais importa, né? Porque patrimônio elas podem herdar, podem acabar, podem aumentar, multiplicar. Agora, lembro quando minhas filhas nasceram, a primeira coisa que eu pedi a Deus era que elas fossem pessoas decentes para a sociedade, né? Que sejam seres humanos úteis, decentes, que façam alguma coisa que a humanidade valorize, que faça sentido elas estarem no mundo, né? Ser só para não agregar nada, ser só herdeiro, alguma coisa do tipo, sem ter nenhum mérito na vida e sem entregar nada para o outro, não faz sentido, né? Não é para isso que a gente fez ela, né? Isso aí. Você é uma pessoa que sempre aprendeu muito em cada fase da sua vida, em cada tomada de decisão, né? Aí eu queria entender, né, contigo quais foram os principais aprendizados desse movimento que vocês fizeram, né? Mas o aprendizado para você, né, e até para o grupo de sócios, né? Da tomada de decisão de dolarizar essa parte do patrimônio e dolarizar no mercado financeiro, né? Em casas de férias, né? Essa é uma das casas, né? Sim. Mas é um movimento que vocês vêm fazendo. Qual que foi os aprendizados ali para você nesse sentido? Primeiro foi muito da gente ter uma responsabilidade e um cuidado maior para a gente investir em países que a gente não é nativo. Então, querendo ou não,
no Brasil a gente já entende mais a legislação, entende como funciona. Às vezes, quando tem algum problema que envolve alguma coisa, às vezes a gente conhece alguém que pode ajudar a gente resolver. Tudo, obviamente, sempre da forma republicana, sempre da forma correta, mas às vezes é mais fácil a gente fazer, né? Já sabe quais são os prazos que tem, imposto de renda e tal. Quando a gente vai atuar numa arena que a gente não conhece, primeiro, assim, a sandáliazinha da humildade de botar a sandália e saber eu não entendo, eu não sei como é que funciona, uma das coisas, né, assim, da César o que é de César, que a gente é muito grato a vocês aqui, nosso primeiro investimento fora do Brasil, que foi com a The Brokers, vocês assessoraram muito do início ao fim, de fato, cada coisinha que a gente não sabia, vocês sempre tiveram resposta para tudo e sempre, nunca se contradisseram, sempre aquilo de fato era verdade, e mostrou mesmo como o americano ele é processual, mas ele é lógico, né? Tudo tem um sentido. Então a gente já aprendeu mais a governança e saber como lidar as coisas em um país que a gente não está. Isso foi bastante importante. Hoje a gente tem investimentos tanto nos Estados Unidos como em Portugal. Então isso já deu para a gente entender um pouco como difere um do outro, sabe? Como são diferentes, mas é importante você entender, cara, ó, aqui funciona assim, não tem um jeitinho brasileiro, não é dessa forma que funciona, tem que ser isso, tem que ser regulamentar, a contabilidade tem que estar ok. Então, a importância de você fazer as coisas da forma certa, processual, e respeitar legislação, cultura local, para a gente foi de extrema importância, certo? Ao passo fazer isso, né, deu mais um aprendizado da gente para entender um pouco o investimento financeiro imobiliário, como é, taxa de juros, quando é mais interessante, quando não é, que tipo de investimento fazer, né? Vocês deram uma aula para a gente, tanto vocês como o Roger no começo, foi o meu primeiro contato através da The Brokers, deu muita aula de fazer, né? Às vezes a gente conversa com amigos, parece até que a gente entende daqui, porque uma casa de 3 quartos, não, cara, isso aí talvez não seja melhor para esse tipo de investimento, por conta disso, né? Então, peculiaridades do tipo de investimento, o que fazer, da região, foi algo muito importante também. E a gente tem uma disciplina e uma organização para conseguir fazer alguns investimentos seguidos, né? Disciplina financeira, saber que você espera que a casa se pague, mas você tem que ter uma reserva e você não pode contar só com isso, você tem que ter uma prudência, dar um passo de fato bem certinho. Então, essa disciplina e controlar para a gente não se empolgar, né? Acho que foi bastante importante para a gente fazer, e logo depois, graças a Deus, a gente fez o primeiro investimento, depois fizemos um segundo, fizemos um terceiro quando a gente foi fazer em Portugal também, e foi muito assim, aquele primeiro investimento para a gente já foi uma verdadeira faculdade, que para os outros pareceu até um pouco mais fácil, porque a gente já entendeu como a banda toca, né? Isso para mim foi muito válido realmente, né? E pensando no legado, que nem a Cíntia comentou, né? Na parte mais humana, né? Como que você vê esse investimento aqui pensando nas suas princesas? Assim, a conexão do legado pessoal mesmo, assim, um pouco do que a gente já falou, mas pensando um pouco mais daqui para o futuro, assim. Assim, eu tenho muito, assim como eu tenho muita memória da minha infância, que meus pais tinham casa de praia, tem até hoje, eu tenho muita memória dessa casa de praia, que a gente ia, poxa, lá tinha mini bug, tinha quadriciclo, pô, tive uma infância, de fato, graças a Deus, com muita prosperidade, com muito conforto. Então eu tenho muita memória afetiva disso, né? E até esse termo memória afetiva é um que o Wilson, meu sócio, fala muito, né? A importância das memórias afetivas, né? De você ir ao domingo na missa, depois ter um almoço da família, de você pegar sexta-feira na escola, levar na padaria para comer depois. São memórias afetivas que eu tinha na minha infância e eu sempre pensei, poxa, eu quero produzir isso, porque assim como eu tenho um laço muito forte, tanto eu como minha irmã, com meus pais, com a nossa família, a gente se ama e se respeita muito, eu quero muito cultivar isso com as minhas meninas. Então, para cá foi a reprodução. A gente tem também um investimento de uma casa de praia no Ceará, e aí sempre quis muito investir nos Estados Unidos, sabe? Então a gente sempre teve a ideia de dolarizar o patrimônio, quase que a gente fez o investimento em 2019, um pouco antes da pandemia, mas na época a gente achou que não era o momento, não era o time, aí acabou que em 2024 a gente acabou concretizando isso, e um dos motivos a gente pensou, cara, a gente está numa idade que nossos filhos estão ali entre, alguns não tinham filho ainda à época, mas ninguém tem mais que 5 anos, então se pegar até 12, 14, 15 anos, poxa, Disney qual a criança que não quer vir para Disney, né? Então a gente tem pelo menos aí 10 anos para frente
com os nossos filhos em idade para querer vir para cá. Não quer dizer que depois não vão querer vir, né? Mas o contexto vai mudar um pouco. Pode ser que eles venham mais por outros motivos, que não só a diversão. Então, cara, eles vão gostar. Então, a primeira coisa que a gente tem é o quê? É um lazer pra gente, é um prazer pra gente vir pra cá, passar um carnaval, um Réveillon, datas festivas, Natal e etc. Segundo, é uma dolarização de carteira, patrimônio. Então, assim, é um ativo que a gente está comprando em moeda forte, a moeda mais forte do mundo, que é o dólar. Então, isso é um ponto importante. E segundo, é algo que se valoriza e gera renda passiva, né? Então, poxa, isso aqui é o melhor dos três. O que eu quero pro primeiro, né, tanto para mim, como minhas filhas, meus sócios, os filhos de cada um, é que eles consigam crescer e que isso aqui, de fato, seja um ambiente de um porto seguro, que traga boas memórias, sempre que a gente puder, né, que a gente traga os nossos pais, os nossos avós, os nossos familiares, para que eles vivam isso, para quando eles tiver 15, 20 anos, primeiro eles dominem e saibam tudo sobre aqui, saibam inglês, sejam fluentes, tenham esse contexto, saibam que tem esse local aqui pra gente, e que seja fruto de muita memória positiva, de muito legado, né? E eles saberem o que os pais deles fizeram para o esforço que a gente teve para conseguir produzir isso, sabe? Então, que eu quero muito que essa memória afetiva forte, enraizada, seja bastante incrustada nelas. Pra gente é um prazer, né, ter participado desse momento, né, Sim. de vocês, assim, a gente fica muito feliz de participar, e a gente, tanto que a gente gosta tanto, né, que a gente cada vez se aproxima mais, né, então isso é uma coisa super, super bacana pra gente, né. E a gente acaba ganhando amigos, né? Porque a gente participa de momentos especiais na vida da pessoa, de um momento onde que a pessoa realmente está fazendo um movimento importante, tanto financeiro quanto de legado para a família mesmo, né, emocional, né, e cultural. Então a gente acaba, assim, não tem como não se aproximar, né, assim, e uma coisa bacana também é os valores, né, das pessoas que fazem esse movimento, né. A gente acaba atraindo muito do que a gente é, né, do que a gente acredita, e eu gosto muito da filosofia de vocês, do que vocês acreditam, da forma de vivenciar. Cara, se eu estou aqui com meus filhos aqui de novo, falando aqui, estamos aqui nos bastidores nos ajudando, eles que são nossa equipe técnica hoje, né? E para mim, o bate-papo de hoje aqui foi excelente, porque repetiu muito do que a gente acredita para eles, mas de uma outra visão, de uma outra pessoa, né, que é importante, né? De novo, o ambiente, as pessoas que estão à nossa volta. Cara, obrigado demais ali por ter dado essa oportunidade para a gente, de ter ajudado você a realizar esse investimento. Obrigado pelo seu tempo, de nos receber aqui na sua casa. Eu sei que, como você falou para a gente no começo, acho que antes de começar a gravar, que você é o low profile, né? Você não é uma pessoa que fica aparecendo, muito de aparecer, né? não. Deixa o meu sócio aparecer, eu fico nos bastidores cuidando das coisas. Mas se você, assim, deixa aqui uma mensagem final, sua rede social, né? Para quem quer entender um pouco mais o Eduardo, a filosofia de vida, quiser seguir um pouco mais o Eduardo e a empresa, né? Perfeito. Meu Instagram é o Eduardo Baima F de filho, Baima com Y, BAYMA, o da PWR, né, como todo, @PWR Gestão, tá? Está nas principais redes, Instagram, TikTok, LinkedIn, estamos em todas. E a mensagem final, eu acho assim, né, quando eu dou palestra, eu sempre faço uma dinâmica que eu faço com muita frequência, que é perguntar, pessoal, o homem mais rico do mundo é um senhorzinho chamado Warren Buffett, que ele tem mais de 90 anos, acho que hoje deve ter 95, e ele tem mais de 100 bilhões de dólares. Mas se a gente pensar, né, alguém aqui queria ter 100 bilhões de dólares com 95 anos, e normalmente é um momento que ninguém levanta a mão, né? Só algum engraçadinho e tudo, eu quero, que eu vou dar pra minha família e tal, né? Mas em geral, poxa, não adianta ter 95 anos, não adianta ter 100 bilhões de dólares com 95 anos. Então, e eu gosto de fazer essa dinâmica porque ele passa a visão muito de que a coisa mais importante que a gente tem na vida é o tempo, né? Então, assim, o nosso tempo vale mais do que 100 bilhões de dólares, do qualquer outro valor, do que qualquer outra quantia. Então, acho que a lição que eu dou é a gente aproveitar a vida de uma forma responsável, de uma forma prudente, com quem a gente ama, e principalmente deixando um legado, né? Porque assim, o maior medo que eu tenho é no dia que eu partir, olhar para trás e ver que eu não dei meu máximo, eu não dei meu melhor, ou que eu não deixei uma marca no mundo, seja através do meu trabalho, da minha obra, das minhas filhas. Então, acho que a gente tem que utilizar o nosso tempo para ser produtivo, para ser relevante, para entregar mesmo valor para a sociedade, que a gente deixe um legado através dos nossos filhos, dos nossos familiares, e que a gente aproveite cada dia, cada momento, porque o tempo passa e passa muito rápido. E a gente tem que aproveitar isso.
Tempo é vida, né, Eduardo? Tempo é vida. Então, tempo é o bem mais importante que a gente tem. A gente não sabe quando que vai acabar. A gente é uma conta bancária que a gente não sabe o saldo. Então a gente tem que viver com muita excelência, com muitas, assim, buscando o melhor possível, né? Eu acho que é Saramago que fala, né, para fechar aqui, felicidade é ter tempo, né? Então a gente tem que ter tempo. Obrigado, meu amigo. Obrigado, viu? A gente já te admirava e depois desse podcast a gente passou a te admirar ainda mais, né, Denis? Muito obrigado. Isso é uma coisa bacana dos podcasts. A gente consegue conhecer ainda mais as pessoas, né? Porque a vida da gente é muito corrida, né? E às vezes a gente vai se conectando, mas aqui a gente para conversar e entender um pouco mais. É um momento realmente de tomar um café, sentar mais e tomar profundo, um café. né? Não é um momento social mais raso, assim, digamos. Isso aí. E para você que chegou até aqui, não deixa de deixar o seu like, se inscrever no canal, para que a gente consiga trazer pessoas que sejam assim fantásticos como o Eduardo, alguém assim, que possa agregar realmente com mentalidade, com exemplos de vida, né? E que possa trazer aqui para vocês o que está bom, o que está ruim. Deixa seu comentário, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo episódio do Café The Brokers.